Bem-vindo à quarta aula do curso de Word. Abrindo aqui o Word, já vamos direto para o aplicativo. Vou abrir o documento novo. Abaixo da faixa de opções, você encontrará esta linha chamada de régua. A régua, na versão 2010 e na versão 2007, ela não vinha sendo exibida automaticamente. Na versão 2013, ela aparece. A régua, se você notar, ela tem alguns números colocados sobre ela, que são as medidas do seu documento. A distância deste 1 para 2 tem exatamente 1 centímetro. Esses três controles que aparecem aqui, eles marcam o início de onde será digitado ou será inserido o seu texto. Se eu digitar o meu nome e rolar um pouquinho a tela para baixo, você vai ver que o meu nome ele vai obedecer exatamente a esse alinhamento. Podemos considerar então como área útil de texto deste início até aqui esse final. A linha cinza que você está notando aqui, à esquerda e à direita, são as margens do documento. Se olharmos, nós temos aqui 3 centímetros de margem esquerda, 1, 2, 3. Então, nós temos 3 centímetros de margem esquerda, e aqui, do 15 para o 16, 1, do 16 para o 17, 2, do 17 para o 18, que está aqui, 3 centímetros de margem direita. Quando você então perguntar, se alguém perguntar para você, Alessandro, qual é a margem do seu documento? Só de olhar para a régua, dá para saber que é 3 centímetros a margem esquerda e 3 centímetros a margem direita. Quando rolamos a tela para cima, vemos também esta faixa cinza no topo do nosso documento. Quantos centímetros eu tenho aqui de espaço de margem superior? Isto é a margem superior. 0, 1, 2 e meio. Esse espacinho aqui tem o equivalente a esse espacinho. Então, eu digo que são 2,5 centímetros de margem superior. Se descermos a tela até o final, vamos ver no final do nosso documento outra faixa cinza como essa. Aqui chamamos de margem inferior. Quanto que nós temos de margem? 1, 2, provavelmente 2,5 também. Fiquei na dúvida. Como é que eu posso ter certeza dessas medidas, Alessandro? Nós vamos utilizar um recurso que eu mostrei rapidamente na aula anterior, quando falamos sobre a faixa de opções. Quando eu clico em Layout de página, é isso mesmo, em Layout de página, nós temos aqui o botão chamado Margens. Quando eu clico no botão Margens, você vai ver que este item selecionado marca a margem do meu documento. Então, eu tenho aqui a margem sup, que é superior de 2,5, inferior de 2,5, margem esquerda de 3 centímetros e margem direita de 3 centímetros. Se eu quiser mudar, observe, eu vou colocar aqui a margem estreita. Se voltarmos para o início do documento, você vai ver que essa faixa ela ficou menor, indicando que a margem superior do meu documento agora é de 1,27, conforme está lá. Aqui a margem é 1,27 também à esquerda, à direita e assim sucessivamente. Uma dica, se você quiser ver melhor como você enxerga as suas margens, clique entre esta linha branca e esta linha cinza, você vai perceber que o seu mouse vai mudar. Segure o botão esquerdo apertado e aperte a tecla Alt ao mesmo tempo em que arrasta para cima ou para baixo. Você vai conseguir definir exatamente a margem que deseja. Nós temos 2,27, eu quero 3 centímetros, olha só. Enquanto eu estou com a tecla Alt e o meu botão selecionado, eu consigo visualizar a dimensão. Se eu soltar a tecla Alt e não soltar o botão do mouse, perceba que aquele medidor ele desaparece. Agora, se eu segurar a tecla Alt, ele aparece novamente. Essa é uma das formas mais simples que você tem de acertar as suas margens. Tome cuidado apenas com a margem esquerda, porque você precisa colocar exatamente entre esses controles para que ela mude para o formato, este aqui da setinha apontando para a esquerda e para a direita. Sempre que você tiver dúvida de um conceito, pare o mouse em cima dele e veja, observe a setinha. A setinha apontando para a esquerda, a setinha apontando para a direita, permite a você, então, clicar com o botão do mouse e aumentar a margem esquerda ou diminuí-la. Uma dica também é que nunca faça isto aqui. Nunca comece o seu texto com a margem 0, pois as impressoras que hoje utilizamos, as jato de tinta, as impressoras laser, elas têm um limite. Geralmente, esse limite é de meio centímetro à esquerda. Se você colocar qualquer informação antes desse valor, pode acontecer do seu texto não sair. Vou aumentar um pouquinho, você percebeu a dificuldade de selecionar. Quando você trabalha com uma margem muito pequena, a sua impressora ela pode então cortar a sua impressão, fazendo com que uma parte desses dados não saia impresso.
É por isso que quando você baixa uma imagem da internet e copia para o seu documento do Word, e faz com que essa imagem ocupe a folha toda, na hora de imprimir sempre ficam algumas faixas em branco no lateral do seu documento. Porque essas faixas em branco são os limites físicos da sua impressora. Ela não consegue imprimir se dentro desse espaço que ficou em branco. Além das margens, note que nós temos aqui esse controle chamado de tabulador. Eu vou gravar uma aula específica sobre tabulador para que você possa entender como isso funciona. Temos também esses controles que são chamados de marcadores de parágrafo. Quando estivermos falando de parágrafo, vou explicar a função de cada um deles. Aqui, entre o seu documento e a régua, nós vamos sempre encontrar essa faixa. Se você notou, nós temos aqui o canto da página, indicando que esse é o canto do meu documento. Cuidado, porque se você clicar com o mouse aqui, nesta região duas vezes, vai mudar a visualização. Você não vai ver mais a sua margem superior. Isso se deve ao fato de que, clicando duas vezes nessa região, o Word ele oculta os espaços em branco do seu documento para que você possa visualizar a edição quando tiver muito texto. Vou fazer aqui uma pequena pausa. Prontinho, eu inseri um monte de texto no meu documento. Se rolar a tela, você vai ver que entre uma página e outra, eu não consigo visualizar a diferença das páginas. Ela praticamente me mostra junto. Quando clicamos duas vezes aqui nesta região, perceba que o mouse tem que ficar exatamente com esse formato que está aí na tela. Eu clico duas vezes, até a mensagem aparece ali, olha só. Clique duas vezes para mostrar espaços em branco. Quando eu clico duas vezes, a visualização do meu documento vai voltar ao normal e eu vou conseguir visualizar a margem superior e, se rolar a tela, a margem inferior, além do espaçamento entre páginas. Isso é útil para que você possa entender como está aqui o seu layout do documento, se você está utilizando várias páginas ou não. Voltei para o início, apaguei o texto, não se preocupe, porque como eu fiz isso, eu vou explicar no decorrer do treinamento também. Esses controles, então, e essas réguas, elas servem para manipular, para que você possa visualizar exatamente como está o seu documento. Você tem aqui uma barra de rolagem vertical para rolar o seu documento para cima ou para baixo. E a barra de rolagem horizontal ela só aparece com mais detalhes quando você aumentar o zoom do seu documento, veja só, e vai conseguir rolar para a direita ou para a esquerda arrastando esse controle. Você pode navegar para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda, dependendo do nível de zoom que o seu documento estiver. Nós vamos falar sobre zoom também já já. Essa régua ela pode ser ocultada. Se você clicar aqui na guia Exibição, nós temos o item dentro da galeria Mostrar, um botão chamado Régua. Perceba que ele está selecionado. Quando selecionamos o botão Régua, elas são exibidas. Se por um acaso você clicar sobre esse controle Régua, vai ver que ela vai desaparecer. Quem usa a versão 2007 do Word sabe que as réguas não aparecem por padrão. Tem um botãozinho aqui do lado direito que foi eliminado na versão 2013 que exibia a régua. Para que ela possa aparecer novamente, lembre-se, Guia Exibição, Galeria Mostrar e eu posso clicar aqui em Régua. Aproveitando que estamos com essa área de visualização, eu posso também exibir linhas de grade no meu documento. Isso serve para você inserir imagens, fazer uma edição com mais precisão, caso você deseje, é claro. Eu, particularmente, nunca usei esse recurso. E, além disso, você também tem o painel de navegação. O painel de navegação permite a você selecionar itens. Eu posso ver as minhas páginas, eu posso ver os títulos ou posso ver resultados de busca. Páginas é como se você estivesse trabalhando com PowerPoint. Quando você tem um documento com muitas páginas, você pode navegar por elas através do painel de navegação, escolhendo a página que você quer especificamente por aqui. Caso você não queira usar o painel de navegação, pode clicar nesse X ou desativar esse controle aqui da guia Mostrar. Conheci esse recurso? Eu acho que não. Poucas pessoas utilizam esse recurso de painel de navegação no Word. Eu gosto muito dele porque, como eu edito muitas planilhas, edito muitos documentos, muitas apostilas, eu consigo ter uma ideia geral de como está ficando o meu trabalho através deste painel de navegação. Entenderam o conceito? Viram como é simples manipular as margens através das réguas e exibir e ocultar as réguas? Pois bem, na aula que vem nós vamos falar sobre esta parte aqui da tela chamada de barra de status. Nos vemos então no nosso próxima aula. Tchau, tchau!